Meus amigos, agora a gente vai falar sobre o assunto arbitragem ainda. Tiveram uma punição, foram afastados aqueles... Ai, meu Deus do céu, falta adjetivo, falta não, sobra, mas falta... a gente não pode, né? A gente não pode se equiparar a esses caras não. Eu acho que no momento de raiva sempre é bom a gente repensar. É por isso que eu não fiz o vídeo no domingo. Eu não tinha capacidade não, eu não tinha como fazer aquele vídeo no domingo. Pensando tudo que eu tava pensando do Bruno Arleudo Araújo, que foi afastado, né, por tempo indeterminado de apitar jogos da Série A. Agora detalhe, hoje ele já apita Boston River aí e outro pela Sul-Americana. Árbitro FIFA, né? Eu não sei onde e como ele chegou e o porquê ele chegou na FIFA, mas lances como de domingo eu acho que provam pra gente que ele está na FIFA, né? Por premiação mesmo, a palhaçada que ele sempre faz, e tantos erros que ele já cometeu. Erros não, mau caratismo mesmo, porque pra mim aquilo não foi erro, tá? O VAR também é mais mau caráter ainda por não ter chamado. E o áudio do VAR, vocês vão ver aqui os comentaristas do Globo Esporte, do Jogo Aberto, Renata Fã, o próprio Cicino jogou no Esporte, Marco Aurélio Cunha, que já trabalhou no São Paulo como diretor, o Ulisses Costa, narrador, também comentarista, Chico Garcia, todo mundo falando, e também o áudio do VAR. Mas esse vídeo aqui especial é pra gente distanciar um pouquinho dessa briga de arbitragem e falar um pouco sobre Guilherme Falcão, diretor de futebol do Esporte, que ontem concedeu entrevista lá no Fórum Esportivo, né? Toda segunda-feira tem, lá na Rádio Jornal, para a repórter João Vitor e também para o Raul Santos, né? Os dois repórteres da Rádio Jornal, entrevistaram Guilherme Falcão, diretor do Esporte. Hoje mudou, né? Antes a gente tinha um comitê gestor até ano passado, formado por Rafael Campos, o próprio Guilherme Falcão e também o João Marcelo Barros. João Marcelo Barros foi fazer parte de uma outra função, diretora do Esporte. Rafael Campos foi ser vice-presidente do clube, ao lado de Yuri Romão, antecedendo Yuri Romão. E aí sim, o Guilherme Falcão ficou como, junto dele, André Figueiredo, como os dois únicos diretores de futebol do clube. E ontem, o Guilherme Falcão veio em público falar um pouco, responder perguntas, né, do torcedor rubro-negro, também mostrar ainda mais a sua insatisfação do ocorrido no domingo, né, contra o Palmeiras, que não vai dar para engolir nem tão cedo, e eu tô pedindo a Papai do Céu mesmo para que, né, ele vá tirando, porque é inacreditável aquilo que aconteceu, é tão sujo, é tão nojento, que dá nojo, sabe? Dá ânsia de vômito mesmo. Você vê aquele negócio, assim, dá asco, pô. Assim, você vê um cara desse na rua, você não vai pra outra coisa, não sei falar na cara dele, menino, sai daqui. Aprenda a ser homem. Aprende a ser homem. Porque assim, é de uma nojeira sem tamanho. Mas voltando pra cá. Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Os dois juntos somam 24 milhões, dos 60 quase, que o Sport investiu em contratações e compras nesta temporada. Claro que tem outros jogadores aí somados, que tem Rodrigo Atenz, próprio Rivera, mas olhando para esses dois jogadores, que são os dois jogadores que mais estão deixando a desejar, o Matheus Alexandre estava envolvido no pênalti, né, que deu a vitória ao Palmeiras num lance patético, mas não foi pênalti. Marcou certinho, né? Tem muita perna para isso, né, Matheus Alexandre? Não foi pênalti, tá? Então a gente isenta Matheus Alexandre. Mas no jogo contra o São Paulo já não tinha entrado bem, no jogo contra o Palmeiras também deu um pouquinho atabalhoado, mas é um jogador que a gente viu jogar 2 temporadas inteiras, com mais de 100 jogos, numa Série A, em Libertadores, até em Libertadores não, Sul-Americana, pelo Cuiabá, assim, mais de 100 partidas, cara titularíssimo, e quando chega aqui no Sport vai desaprender? Não, tá? E o Guilherme Falcão, ele falou um pouquinho e disse assim, ó, torcedor, vai entrar na filinha do perdão. Sabe a filinha do perdão? Pronto. Vai ter muita gente que vai entrar. Eu quero muito entrar. Porque eu critiquei e venho criticando o Matheus Alexandre, mas eu nunca disse aqui que Carlos Alberto e Matheus Alexandre não prestam. Eu nunca disse aqui. Eu acho que eles têm sim características e perfis de jogo que o Sport vai se encaixar mais durante esse campeonato, que eles podem ser muito útil. E eu até acredito que vão ser, tá? Eu até acredito que vão ser muito útil em muitos jogos. Só que tem muita gente dizendo que já não presta, que foi investimento errado, que não existe isso. Realmente, o investimento é o que pesa tudo, porque 15 milhões em um, 9 milhões em outro, realmente pesa e pesa bem. A gente olha para Carlos Alberto, o Sport investe 15 milhões, não é possível que com 15 milhões o Sport não traria um ponta realmente de Série A, que fizesse todo aquele elo do que o Sport precisa hoje, de ter um ponta completo. Ele pode vir a ser completo? Pode. Mas o próprio Guilherme Falcão e também, né, diretores do Sport sabem, acharam, viram, o scout do Sport também trabalhou para isso, liderando lá o catarinense Odair, né, liderando o setor de scouts do Sport, então viu.
E o Guilherme Falcão, para vocês nesse exato momento, vai falar um pouquinho sobre o que realmente o torcedor rubro-negro pode esperar dos caras, né? A luta dia a dia e também assim, vai entrar na filinhazinha do perdão para parar de ser otário, porque Carlos Alberto, Matheus Alexandre vão ajudar e vão ajudar muito. Então vai entrar na filinha com vocês. Vejam, transportadora e depois nosso querido amigo Guilherme Falcão falando. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Conte com ela. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando o compromisso para todo o Brasil. Sabia disso, né? Garantindo uma entrega rápida e segura em todo o Brasil, como vocês veem na imagem. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. E é preço muito justo, tá? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender às necessidades dos nossos clientes. Essa é a atenção, vai aparecer para vocês na tela. A Montenegro Cargas, transportando compromisso. Jogadores que têm sofrido uma pressão externa muito grande nesse início de temporada. Eu posso citar aqui o Matheus Alexandre e o Carlos Alberto. Não quero que você faça nenhuma avaliação individual, até pela questão do respeito, né? Você trabalha com esses atletas, não seria legal da minha parte pedir isso. Mas a pergunta que fica é, com toda essa pressão externa em cima desses jogadores, internamente, como é que o clube se posiciona? De alguma forma o clube trabalha internamente para proteger esses atletas de tantas críticas, de tantas avaliações negativas? Como é que vocês enxergam esse tipo de situação que está acontecendo com esses dois atletas? Essas críticas e essas avaliações negativas, elas decorrem daquilo que eu falei para vocês no início lá, da imediatidade das análises do futebol, né? Se analisa um jogador por 1, 2, 3 jogos no início da temporada e se crava se aquele jogador presta ou não presta. E eu me lembro até de comentários aí da imprensa sobre Lene no ano passado, e aí hoje, né, Lene, um dos artilheiros do time, tem que ser titular, vocês vão comprar quando? Quando é que vai ser feita a proposta, e uma ansiedade em torno dessa situação imensa. E quando eu olho no calendário, fazem 2 meses de um e de outro recorte, né? 3 meses aí de um e de outro recorte. Então, isso faz parte do futebol, a gente entende, só que internamente não tem dúvida em relação a esses dois atletas. São atletas de qualidade comprovada, tem capacidade de entregar o futebol que o esporte do futebol que o esporte viu para fazer essas contratações dele, de fazer os investimentos nas suas contratações. Para a gente, como eu te disse, a gente não tem dúvida, então o nosso papel é transmitir a eles a confiança que nós temos, e é uma confiança sincera, real, honesta, né? A gente vê que são atletas que trabalham arduamente, que se dedicam profundamente ali ao dia a dia, ao trabalho. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco muita gente vai entrar na filinha do perdão para esses dois jogadores, reconhecendo aí tanto o talento, mas principalmente a entrega que eles vão ter ao longo da temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pois tá aí, né? Guilherme Falcão vai entrar. Já vê tua vaga lá, acorde cedo pra pegar uma fichinha, se não paga alguém, vai ter que entrar na fila do perdão. Guilherme, tudo que o torcedor rubro-negro mais quer, ninguém torce contra jogador, ou melhor, ninguém torce contra clube, não. Todos os torcedores que criticam, eles só estão unicamente preocupados com o que o Sport gastou, há muito tempo sem gastar tamanho dinheiro, tamanhos investimentos, e quando gasta, a primeira impressão que dá é que o jogador não vai ser nem um pouco, nem um terço correspondido do que foi investido. O torcedor rubro-negro ele tem total capacidade de discernir um jogador que tem condições de ser titular. Por exemplo, hoje Matheus Alexandre não toma o lugar de Hereda, a não ser que Hereda, que saiu com dor no quadril, não preocupa o Sport, que não possa jogar contra o Vasco. Aí sim vai Matheus Alexandre, e a última opção, claro, que é de Plácido. O contrato acaba em julho aí e o Sport não deve renovar. Mas o Matheus Alexandre é um jogador que se provou na Série A e Hereda não. Entendeu? Hereda só foi de time de Série B. O Náutico, CRB, acabou. Série A não. O Sport dá a oportunidade a Hereda de ser um lateral de Série A. E lembro muito quando Hereda chegou no Sport e o Pepa disse assim, olha, ele usou um leão com fome, né? De mostrar, de se mostrar, de fazer, de se provar dentro de uma competição que muitos dizem assim, oxe, não é para Hereda não, pô, Hereda é de Série B. Matheus Alexandre, pelo contrário do que a gente tá falando aqui, jogou Série A, pô.
E as 2 últimas foram pelo Cuiabá. 3 últimas, na verdade, foram pelo Cuiabá. Tá? Permanecendo na Série A, sendo importante, sendo líder de desarmes lá na equipe do Mato Grosso. É tudo o que o torcedor rubro-negro queria. Era o Matheus Alexandre do Cuiabá. Por que ele não pode vir? Pode. Sejamos justos. Se não fosse esse valor, a gente estava tendo mais paciência com os dois. Mas o valor é que atrapalha. E sempre vai atrapalhar. Por isso que o Sport não divulgou nem do lado nem do outro. Quem divulgou foi os clubes. Na verdade, só o Cuiabá divulgou de Matheus Alexandre, porque o Botafogo também não divulgou de Carlos Alberto, muito menos o Sport. O Globo Esporte, o Vene Casagrande trouxe a informação que foi 15 milhões de reais. E o Vene Casagrande explica, foram 6 parcelas, 3 esse ano, 3 o próximo, que o Sport vai pagar o Botafogo. Ou seja, uma negociação que para o Botafogo foi ótima, né? Deu Carlos Alberto, que não vinha sendo tão importante para eles lá, menino novo, 22 anos, mais que o Guilherme Falcão disse, ó, vai ter menininho, vai ter gente, vai ter sim entrando na filinha do perdão. Torcedor rubro-negro que se preza, torcedor rubro-negro que realmente se respeita, quer muito nessa fila do perdão, quer ver esses 2 caras brilharem, quer ver esses 2 caras vestirem a camisa do Sport Clube do Recife, jogar bola, né, ser aquilo que o torcedor rubro-negro quer. Quando faltar técnica, raça. Quando faltar tática, raça. Quando faltar raça. Quando faltar qualidade, raça é vontade. O torcedor rubro-negro é muito justo com o que tá vendo. Né? Muitas vezes vai faltar a qualidade mesmo, cara. Muitas vezes. Mas se você corresponder em vontade, em transpiração dentro das partidas, o torcedor rubro-negro vai te abraçar. E aí vai ser melhor pra tu voltar aquela qualidade que tu tem. Porque tu não chegou num time de Série A à toa. Tu tem que ter alguma coisa ali que realmente chamou a atenção de Cuiabá, de Santos, antes do Sport contratar Matheus Alexandre. O Santos era um clube que estava interessado em contratar, entende? E outros clubes e outros aí que a gente não sabe, que fez parte só de sondagem, mas o Sport chegou com uma proposta de 9 milhões e o Cuiabá olhou e disse assim, pelo amor de Deus, é esse, pronto, me deu papel, assina agora para não ter tempo de tu resistir. Aí o Sport acabou, ele tá aí, é do Sport por muitos anos aí para fora, por mais temporadas que vem, apoiando, tá? Mas sobre essa fila do perdão aí, todo mundo quer entrar, viu, Guilherme? Ralph Baterias e Olinda Baterias, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel. Instalação, mas entrega é gratuita e o socorro na hora que você quiser. Liga nesse número, diz que veio pelo Nicolas Lima para tu ganhar desconto na hora de fazer o orçamento na bateria do teu automóvel, na bateria do teu carro. E isso, claro, sem pensar 2 vezes, sem tutubiar, você ganha desconto e promoção ligando nesse número. Você que ainda não conhece a Ralph Baterias, entra agora no Instagram, coloca Ralph Baterias, Olinda Baterias, e tu vai ver conteúdos que eles sempre estão trabalhando para postar, sempre estão reverenciando o cliente ou aquele pré-cliente que ainda não é, mas vai ser sim e vai passar a ser, porque a melhor casa de baterias de Pernambuco é só uma, é Ralph Baterias e Olinda Baterias. Não perde tempo, vai agora lá no Instagram, tem tudo certinho para vocês verem. Se não quiser ligar por esse número, vai lá pelo direct do Instagram, mas não deixa em ambos de dizer que veio pela gente para tu ganhar desconto na hora de fazer o orçamentozinho na bateria do teu carro, na bateria do teu automóvel. Conto com vocês? Posso contar? Pronto. Beleza. Tamo junto sempre, fiquem com o Papai do Céu. Até mais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E tá aí, né? Guilherme Falcão. Vai entrar na fila do perdão ou não? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos juntos.